Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 15 de julho de 2026. Comportamento dos adolescentes pode ser moldado pelo ambiente. Parte 1. A fase da adolescência é um momento de muitas mudanças no corpo e até na identidade. É o momento em que a criança ganha um novo comportamento antes da fase adulta, que pode ser carregada de rebeldia, vaidade e mau humor, afinal, é um momento de descobertas. Mas ao contrário do que se possa imaginar, nem tudo é culpa dos hormônios, conforme explica a endocrinologista Ângela Maria Spinola e Castro. A médica membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo, SBEM-SP, trouxe essa perspectiva em um recente congresso pediátrico. E se o comportamento adolescente for também obra do ambiente familiar e social? Na apresentação Puberdade e Comportamento, Ângela apresentou 2 casos clínicos irrefutáveis de meninas de 8 anos. O primeiro caso se tratava da puberdade precoce, confirmada pelos exames. No entanto, a criança tinha traços infantilizados, como dependência materna extrema, ainda utilizava mamadeira e apresentava zero confronto ou vaidade. Já no segundo, os exames clínicos não indicavam qualquer sinal hormonal da puberdade na pequena, mas ela tinha atitudes típicas da adolescência, confrontava adultos, tinha o comportamento similar ao da irmã de 14 anos, falava de gírias, apresentava postura de mais velha e rejeitava coleguinhas da mesma idade. Os hormônios abrem janelas neurobiológicas, mas o ambiente constrói a identidade, afirma a profissional ao contar sobre seus achados que desafiam o senso comum. Ela aponta ainda porque tratamentos para puberdade precoce podem frear o desenvolvimento puberal, mas não desfazem a rebeldia já instalada por redes sociais, comportamentos espelhados em familiares. O estudo clínico observa ainda que médicos e pais precisam fazer uma dissociação entre a puberdade hormonal e o comportamento, além de levar em conta que o ambiente pode influenciar nas atitudes de adolescente. Ainda segundo a médica, existe uma superestimação hormonal popular, ou seja, tudo vira culpa dos hormônios. Tratar hormônios é necessário, mas sintonizar o comportamento ao ambiente é indispensável, conclui Ângela. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece a questão na pergunta 385. Que é o que determina a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, afeição lhes tendes, as acariciais, como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro. Donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança. Sabeis? Não. É o que vos explicarei. As crianças são os seres que Deus manda novas existências. Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, não. É a imagem do que deveriam ser e, se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência, foi também e sobretudo por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Desde que,
Porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real individual em toda a nudez. Conservam-se bons, se eram fundamentalmente bons, mas, sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores e, quando se tem um coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. Com efeito, ponderai que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos, e dizei-me como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que nutris, inclinações, gostos, inteiramente opostos aos vossos, como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou, isto é, passando pelo tamiz da infância? Nesta se vêm confundir todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis num estado que é uma espécie de infância, entre novos irmãos. Ao volverdes à existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observam nesse mundo, para vós, novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumado a falar, linguagem mais vivaz do que o é agora o vosso pensamento. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Esta foi a crônica do amanhecer de 15 de julho de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.